Bem-vindo novamente a mais uma aula no canal Fortes Fortalecimento Espiritual na Palavra de Deus. Meu nome é Afonso e hoje continuaremos o livro de Mateus e faremos um estudo interessante, que é um estudo sobre os 7 tipos de fé que existem hoje no nosso mundo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações. Toda sexta-feira eu estarei postando um novo vídeo, então já fique prestando atenção aí nas sextas-feiras. Se você mora em Cuiabá, está me assistindo de Cuiabá e quiser participar presencialmente, me mande um WhatsApp, que eu te mandarei o local onde nós nos encontramos, é toda segunda-feira às 7h30 da noite. Se você tem algum comentário, alguma dúvida, pode também me mandar um WhatsApp que eu responderei. Se sentir no coração de ajudar também na obra financeiramente, em breve vai aparecer aqui o QR Code, e você pode doar conforme o seu coração desejar. Amém? Hoje nós vamos ver hoje já é a nossa aula número 14, e nós vamos ler de Mateus capítulo 8, versículo 4, até Mateus capítulo 8, versículo 12, e faremos o estudo sobre os 7 tipos de fé. Vamos lá então? Mateus capítulo 8, versículo 4, diz assim: Em seguida, Jesus lhe disse para o leproso que ele tinha acabado de curar aqui. Ele disse: olhe, não conte isso a ninguém, não conte a ninguém que eu te curei, disse Jesus. Mas vá, mostra-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Isso aqui era parte da lei judaica. Toda vez que você fosse curado, você tinha que ir ao sacerdote, mostrar que você foi curado. Às vezes você orava a Deus e Deus te curava no Velho Testamento, e aí você tinha que oferecer um sacrifício, que era o sacrifício que Moisés estabeleceu na lei antiga. Então Jesus disse para ele fazer exatamente isso. Aí você pode me perguntar aqui, por que Jesus disse para esse ex-leproso não contar a ninguém o milagre? Por quê? Por que Jesus não quer que ninguém saiba, né? Então Jesus precisava ter acesso às cidades, e quanto mais milagres ele fazia, mais a multidão se arrodeava ele e não permitia que ele pregasse dentro das vilas e cidades. Então ele tinha que pregar em lugares desérticos, lugares longe da cidade, porque não cabia o número de pessoas que seguiam ele. Então, ao mesmo tempo que os milagres eram importantes para Jesus, para provar que ele era o Messias, que ele era um profeta diferenciado, né, porque ele era Deus, ao mesmo tempo atrapalhava porque impedia que ele conseguisse entrar nas cidades para pregar o evangelho. Por isso que Jesus dava esse comando, dizendo para eles: não fale para ninguém que você foi curado, né? Então aqui mostra nessa imagem mais ou menos o que Jesus deve ter passado. Aonde ele ia, a multidão seguia ele não conseguia andar direito, ele não conseguia se locomover, entrar nas cidades, porque era um alvoroço grande de pessoas ao redor dele. Veja aqui em Marcos, capítulo 1, versículo 45, olha só o que diz. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato. Então aqui nós estamos lendo o livro de Mateus, mas Marcos narra também esse mesmo acontecimento, mas Marcos dá um pouquinho mais de informação do que Mateus. Marcos diz que esse ex-leproso, ele saiu, não obedeceu Jesus, saiu contando para todo mundo o que aconteceu, espalhando a notícia. Por isso, diz aqui Marcos 1,45, por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Então você vê aqui o real motivo por que Jesus dizia, muitas vezes depois que ele curava a pessoa, dizia para não comentar com ninguém, não falar para ninguém, porque Jesus precisava ainda terminar o ministério dele. Precisava ter acesso às cidades e vilas. Amém? Então, continuando a leitura, Mateus 8, 5, 6, diz assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, então aqui ele conseguiu entrar em Cafarnaum. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. Centurião é um gentil, ou seja, não judeu, é um romano que tem o comando de 100 pessoas, por isso que chamava centurião. Então esse centurião veio a Jesus e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião para Jesus: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob meu comando.
Todo centurião tinha mais ou menos 100 soldados no comando dele, abaixo dele, né? Digo a um, vá, e ele vai. Digo ao outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Mateus 8:10. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Jesus está aqui dando um tapa, vamos chamar assim, na cara dos judeus, porque Jesus veio para os judeus conheciam a lei de Moisés, os gentios não, e esse centurião era parte dos gentios que não conheciam a lei, e os judeus, mesmo conhecendo a lei, muitos deles sabiam que o Messias ia fazer tudo aquilo que Jesus estava fazendo, curando as pessoas, ressuscitando mortos, mesmo assim não criam. E aqui vem um gentil que não conhecia a lei de Moisés, que não conhecia esse Deus de Israel, mas ele, de ouvir falar que Jesus curava, ele creu que Jesus poderia curar esse servo dele, esse escravo dele na casa dele. E não só poderia curar, mas não precisava nem que Jesus entrasse na casa, porque ele não se sentia digno de receber Jesus debaixo do teto dele. Mas ele cria que somente Jesus proferindo uma palavra, o servo dele, o escravo dele seria curado. Isso é fé. E você vê aqui como Jesus elogia essa fé, porque a fé, ela é o dinheiro espiritual. Da mesma forma que dinheiro nesse mundo é muito importante, compra quase tudo nesse mundo, te dá acesso a quase todos os lugares nesse mundo, da mesma forma a fé no mundo espiritual, ela tem esse poder que o dinheiro tem aqui nesse mundo caído, nesse mundo material. Então, quanto mais fé nós temos, mais nós temos acesso a Deus, mais experiências novas nós temos com Deus. Veja aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, o autor de Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então aqui não adianta você dobrar o joelho simplesmente e orar uma vez por semana na sua igreja, na sua célula, sendo que você não tem fé de que realmente Deus é tudo isso que a Bíblia fala que ele tem. Quantos vão na igreja e questionam a Bíblia, dizem, não sei se a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia foi manipulada por homem. Se você não crê nem na Bíblia, Deus não vai ouvir as suas orações. Você não tem fé para se aproximar de Deus e agradar a Ele. É impossível agradar a Deus sem fé, diz aqui o livro de Hebreus. Então nós temos que trabalhar essa fé. Note também que Jesus, durante o ministério dele inteiro, ele deve ter passado por centenas, milhares de pessoas doentes, milhares de pessoas que estavam ali querendo ser curadas e não foram curadas. Jesus não curou todo mundo que encontrou ele. Mas ele curava, você pode ver nos evangelhos, ele curava as pessoas que tinham fé. Todos os que demonstravam fé, dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi nada mais é do que uma outra forma de dizer que você é o Messias, você é o filho de Davi, o Deus, o prometido de Deus para nós. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele vai lá e cura. A mulher que era uma gentia, que tinha um fluxo de sangue, um problema de sangramento há anos, diz a Bíblia que ela simplesmente tocou nas vestes de Jesus. Tocou, nem falou com Jesus, tocou nas vestes de Jesus com fé. E ela foi curada. Então, a fé é o que move Deus. É a fé que é o dinheiro, vamos chamar assim, no mundo espiritual. Aí eu te pergunto, o que é fé? O que é fé? Vamos ver lá em Hebreus 11:1. Lá no livro de Hebreus, eles definem o que é fé. O autor define, diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então a fé é a certeza daquilo que esperamos. O que nós esperamos? Eu te pergunto. O que esperamos nós? Se nós temos fé, o que nós estamos esperando? Vou te dar alguns exemplos do que você que tem fé está esperando. Primeiro, arrebatamento. Todos nós estamos esperando o dia em que Jesus irá vir nos buscar, que é o chamado de arrebatamento. Se você não crê no arrebatamento, você não está tendo fé na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que Jesus voltará para nos pegar, voltará para nos levar para casa. Estamos aqui apenas temporariamente. Então, o arrebatamento é algo que esperamos. Outro exemplo é viver eternamente com Deus. Essa é a maior esperança que nós devemos ter, de morar eternamente com Deus, com o nosso Criador. Outro exemplo, como vocês veem aí ao lado, é a Nova Jerusalém. Nós cremos que iremos morar
na Nova Jerusalém, essa cidade que é descrita lá no livro de Apocalipse, que acontecerá no final de tudo, quando o novo céu e uma nova terra forem criadas, cidade de Jerusalém, onde nós moraremos. Outro exemplo é um corpo glorificado. Nós esperamos esse corpo glorificado. Nós não estamos vendo ainda o corpo, mas nós teremos um corpo glorificado. Outro exemplo, a justiça de Deus sobre o mal. Todos nós teremos o prazer de ver o mal ser derrotado. A antiga serpente, Satanás e os seus demônios serão lançados no lago de fogo e enxofre para todo sempre. Então essa é uma esperança que nós temos, que o mal não mais existirá. Então Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos. E é tudo isso que foi dito que é um exemplo, né, do que nós esperamos. E é também a prova das coisas que não vemos. Então eu te pergunto, o que são as coisas que nós não vemos? Nós não vemos um corpo glorificado, nós não vemos também a condenação de Satanás, mas isso são coisas que nós esperamos. Quais são as coisas que nós vemos hoje, apesar de nós não termos visto com os nossos olhos materiais, mas a gente vê com os nossos olhos espirituais? Primeiro exemplo, a existência terrena de Jesus. Quantas pessoas hoje colocam em xeque a existência terrena de Jesus? Dizem, mas Afonso, existe alguma prova científica de que Jesus realmente existiu? Então a pessoa que tem essa dúvida, ela não é convertida, obviamente, porque nós não vimos Jesus, porque Jesus viveu há 2000 anos atrás, mas com os nossos olhos espirituais a gente vê Jesus e crê que tudo isso que está escrito na Bíblia aconteceu, todas essas palavras que ele disse foram realmente ditas por ele e não editadas por alguém ao longo da história. Outro exemplo é o sacrifício de Cristo na cruz. Eu não vi Jesus crucificado, mas eu creio no sacrifício dele e eu creio que eu sou salvo por causa do sangue que ele derramou na cruz por mim. Existia um pecado que tinha que ser pago, nenhum de nós conseguíamos pagar esse pecado, nenhum de nós éramos dignos de conseguir cumprir toda a lei e ser santos verdadeiramente na terra. Então só teve um santo na terra, que foi Jesus. Ele cumpriu toda a lei, ele nunca pecou durante os 33 anos de vida dele. Então ele foi o sacrifício perfeito na cruz para hoje nos dar acesso ao céu. Então, ao crer em Jesus, ao ter fé em Jesus, nós automaticamente somos salvos, somente pela fé em Jesus. Outro exemplo aqui de provas que não vemos é a ressurreição de Jesus. Ninguém estava lá para ver a ressurreição há 2000 anos atrás, mas nós cremos com os nossos olhos espirituais que Jesus ressuscitou e está vivo. Outro exemplo é o mundo espiritual. Muita gente hoje não crê no mundo espiritual. Fala que esse negócio de diabo e demônios é coisa de historinha da Bíblia, mas são pessoas ignorantes do mundo espiritual, ignorantes das coisas espirituais. Porque existe um mundo espiritual que nos ataca, que nos oprime, e quanto mais o diabo conseguir convencer as pessoas de que ele não existe, melhor é para ele, porque aí ele consegue agir de forma livre. E o último exemplo é que a Bíblia é a única e verdadeira palavra de Deus. Não existe nada além da Bíblia que seja válida como a Bíblia é. Os 66 livros da Bíblia foram inspirados por Deus e deixados para nós, para que nós usemos esse livro, essa Bíblia, como um guia, como um norte para podermos seguir e fazer a vontade de Deus, seguir a Deus, né? Então, você disse talvez para mim, pergunte, Afonso, eu ouço pregadores dizendo que é só crer que Deus existe, que basta para ser salvo. É isso mesmo? Basta só crer em Jesus? Ah, eu creio que Deus existe e já estou salvo? Então a resposta é sim e não. Depende. Depende do tipo de fé que nós estamos falando, do tipo de fé que você tem. Então aqui eu vou mostrar para vocês os 7 tipos de fé que existem. Tá? Talvez você, pensando aí, tenha mais alguma outra fé, outro tipo de fé. Se você quiser me mandar um WhatsApp, me relatar, eu agradeço. Mas eu busquei e consegui detectar 7 tipos de fé, talvez as mais importantes, mas se tiver mais alguma, me diga, me fale que a gente vai estudar também. Mas esses são 7 tipos de fé que eu vejo ativo hoje, no dia de hoje. Nós vamos ver uma por uma. Primeira fé. Vou elencar aqui para você as fés que existem, ou os tipos de fé. A primeira é a fé racional. A segunda é a fé rebelde. Nós vamos falar sobre cada uma dessas fés.
fés. O terceiro é o fé na fé. O quarto tipo é o dom da fé. O quinto tipo é a fé salvadora. O sexto tipo é a fé da perseverança dos santos. E a sétima fé é o que a Bíblia chama de fé morta ou fé vã. Então nós vamos falar de cada uma delas. A primeira é a fé racional. Fé racional. A fé racional tem aquela pessoa que crê que existe um ser superior. Ela crê que alguém criou tudo isso aqui. É impossível isso aqui, tudo que a gente vê, as árvores, os pássaros, o clima, o sol, a lua, é impossível tudo isso ter vindo do nada. Né? Nada não produz nada. Então é impossível isso aqui tudo não ter sido fruto de uma criação, de um ser, de um design, de um ser superior. Então essa pessoa crê que existe um ser superior, mas ela não quer contato nenhum com esse ser, ela não quer intimidade, ela não quer saber quem é, ela não quer buscar, ela simplesmente crê que esse ser existe. Essa é a fé racional. Essa fé, ela não salva. Ela não é essa fé que eu digo que você tem que ter fé para ser salvo. Não é essa fé racional que vai te salvar. Veja aqui em Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Ah, mas eu creio que existe um ser, mas você não crê que é Jesus esse ser. Você crê que existe um ser aí. E não só crer que ele existe, mas que ele recompensa aqueles que o buscam. Como assim recompensa? Tudo que está escrito na Bíblia. Que é o arrebatamento, que é a recompensa que nós receberemos por fazer a obra de Deus, a vida eterna com Deus, a nova Jerusalém, tudo isso está na Bíblia. E muitas vezes a pessoa não crê na Bíblia, ela só crê que existe um ser superior lá em cima. Ela não sabe se é Jesus, se é Alá, se é Buda, o que é esse ser superior, mas ela crê que existe um ser. Essa fé não salva, essa é uma fé que a gente chama de fé racional. Diz aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 19, você crê que existe um só Deus? Tiago está sendo irônico aqui com o leitor. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, que bom. Até mesmo os demônios creem e tremem. Então os demônios creem que Deus existe. Ele crê, os demônios creem e o diabo crê em Deus muito mais do que nós. Mas não quer dizer que eles estão salvos. Por quê? É uma fé racional. É uma fé que crê que Deus existe, mas não quer seguir a Deus, não quer buscar a Deus, não quer dedicar a sua vida a Deus. Então essa fé não salva. A segunda fé, o segundo tipo de fé é a fé rebelde. Veja aí ao lado, que são os adeptos à Umbanda, receptores de entidades, essas pessoas que recebem demônios, que falam que são deuses, mas na verdade são demônios, essas pessoas creem em Deus. Elas sabem que existe um Deus, muitas vezes elas sabem que o Deus lá de cima é maior do que aquelas entidades que eles servem. Mas eles não querem relacionamento com esse Deus, eles não querem saber de Deus, mas eles têm fé. Eles sabem que Deus existe, eles sabem que o mundo espiritual é verdadeiro, é real, mas eles não querem seguir esse Deus. Então eles têm fé, mas novamente é uma fé que não salva, porque é uma fé que a gente chama de fé rebelde, é uma fé que vai contra o que Deus espera de nós, o que Deus pede de nós, santidade, vai contra a santidade. Veja aqui em Jeremias capítulo 16, versículo 11, diz assim: diga-lhes, Deus falando para Jeremias dizer ao povo, diga-lhes, foi porque os seus antepassados me abandonaram, diz o Senhor, e seguiram outros deuses, aos quais prestaram culto e adoraram. Eles me abandonaram e não obedeceram à minha lei. Então aqui Deus está falando que pessoas vão e seguem outros deuses, que na verdade não são deuses de verdade, porque só existe um Deus que é Jesus, mas eles seguem outros deuses. Que deuses são esses? São esses demônios que esses centros de macumba e umbanda seguem, né, que Iemanjá, uma delas, Oxum, Yeshu, enfim, vários demônios que incorporam nessas pessoas, eles servem, dão comida, trazem bebida alcoólica e fazem macumbas. Então essas pessoas têm fé, elas têm fé, mas não é uma fé que vai salvar, porque é uma fé rebelde. O terceiro tipo de fé é a fé na fé. A fé na fé ficou famosa com esse livro, O Segredo, de Rhonda Byrne, que ela escreve basicamente dizendo que se você tiver fé suficiente, não em Deus, mas fé em você mesmo, fé na fé. Se você tem fé que você tem fé,
você vai conseguir atrair as coisas boas para sua vida, oportunidades ou até curas. Você que cura você mesmo, porque a sua mente é poderosa e se você tiver fé que você consegue ser curado, você é curado. Então é um livro demoníaco, é um livro que vai totalmente contra a palavra de Deus, tira Deus totalmente da equação, coloca o homem central, é um livro humanista, né, que coloca o homem como centro, o homem como Deus dele mesmo. E essa fé, a pessoa às vezes tem fé sim, ela tem fé que ela vai passar naquele concurso, mas não é fé que Deus vai ajudar, não é fé em Deus, é fé nela mesma. Então essa é uma das fés que também não salva. Diz aqui em João, capítulo 6, versículo 29. Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, crer naquele que ele enviou, que no caso é Jesus. A fé verdadeira, a fé que salva, é quando você crê em Jesus, que é aquele que Deus enviou. Deus enviou Jesus à terra. E Jesus também é Deus. Deus e Jesus e o Espírito Santo são um só, é a trindade. Então é crer em Deus, é essa fé que salva. Então, Afonso, voltando àquela pergunta inicial, Afonso, é só crer em Deus que eu já estou salvo? Depende da fé que você tem. Você tem uma fé racional, que você crê em Deus, mas você faz totalmente ao contrário do que a palavra dele nos ensina. Você tem uma fé racional, que você acredita que Deus existe, mas você não quer relacionamento com esse Deus. Que fé que você tem? A fé na fé? É a fé que você tem fé? Essa fé não salva. O quarto é o dom da fé, o quarto tipo de fé, é o dom da fé. Essa é uma fé que é dada a poucas pessoas, é um dom que Paulo descreve em 1 Coríntios, ele comenta sobre os dons, ele fala do dom da fé. Aí na imagem vocês veem aí a imagem de Jó. Jó é uma pessoa que tinha o dom da fé. O dom da fé é uma fé excepcional que você recebe, que mesmo você durante toda a tribulação, todo problema de família, toda desgraça que talvez caia sobre você, como aconteceu com Jó, você não perde a sua fé, você continua firme no Senhor. Então Deus dá esse tipo de fé para certas pessoas. Essa fé, ela não salva em si, mas ela é um fruto de uma fé que você tem, que é a fé salvadora, a fé que salva. Então, se você tem a fé salvadora, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ela, se você tem essa fé salvadora, você automaticamente, minto, não é automático, porque é um dom que Deus dá para alguns, mas todo mundo que tem o dom da fé como Jó, ele automaticamente tem o dom, aliás, ele tem a fé verdadeira. É impossível você ter o dom da fé sem ter a fé verdadeira. Então, o dom da fé é um dom que Deus dá para certas pessoas, para passar em certas situações. Veja aqui em 1 Coríntios 12, 7 e 9, onde Paulo fala dos dons. Aqui Paulo diz, a cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, visando ao bem comum. Pelo Espírito Santo, a um é dada a palavra de sabedoria, que é um tipo de dom, a outro a fé pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Espírito Santo. Então, a fé é um tipo de dom. Então, o dom da fé, que no caso Jó é um exemplo bíblico que tinha essa fé. A quinta fé é a fé que salva, que é a fé salvadora. Essa fé não é simplesmente uma fé que crê que existe um ser superior, mas é a fé que crê que existe um ser superior e que esse ser superior é Jesus, não é Alá, não é Buda, não é Brahma na Índia, não é nada desses outros deuses, mas é Jesus. E não só crer que Deus existe, que esse Deus é Jesus, mas também querer seguir esse Deus, observar a lei que é dita na Bíblia, observar os mandamentos, seguir e praticar, como Jesus diz, ouvir as minhas palavras e praticar elas. Então essa é a fé verdadeira que salva, que é o que a gente chama de fé salvadora. Então, Afonso, basta ter fé em Jesus que você já é salvo? Depende, você tem a fé salvadora, se você tem essa fé de querer seguir Jesus, pegar a sua cruz e seguir Jesus, mudar de vida, nascer de novo, ser uma nova pessoa em Cristo, daí sim você tem a salvação, que é somente através dessa fé que somos salvos. Amém? A fé salvadora nos dá 4 presentes. Quando nós recebemos essa fé verdadeira, essa fé salvadora, e nos convertemos, nascemos de novo em Cristo, nós recebemos 4 presentes.
O primeiro presente é a salvação no final da sua vida aqui na Terra. E é o maior presente. Imagine nós perdemos a oportunidade de viver eternamente com o nosso Criador. Simplesmente sofrermos no inferno e depois cessarmos de existir. Perdemos a oportunidade de viver eternamente. Foi para isso que nós fomos feitos, para viver eternamente com o nosso Criador. Então esse é o maior presente que a gente recebe, a salvação após o término de nossa vida. O segundo presente é uma nova natureza em Cristo. Você não quer mais pecar, você não quer mais viver naquele mundo antigo. Hoje você vê coisas que você fazia naturalmente, antes você olha e tem nojo, você sabe que não agrada a Deus, você não quer mais fazer aquela ação. Então você recebeu uma nova natureza. É um outro presente de quando nós temos a fé salvadora. Terceiro presente, um selo inapagável da salvação. Nós recebemos um selo. Nós recebemos um selo. Então, aonde nós vamos, os demônios veem esse selo em nós. Eu não sei como é esse selo. A Bíblia diz que há somente um selo, mas não fala que formato e que tamanho que é esse selo. Mas o mundo espiritual vê. Os demônios veem e sabem que você pertence a Deus, porque você tem essa fé salvadora. Olha que presente maravilhoso que Deus nos dá. E o quarto é a chance de receber um galardão. Galardão é uma palavra bíblica que quer dizer recompensa. Então nós vamos receber uma recompensa de Deus por trabalharmos na obra dele aqui na terra. Então é um presente ter esse privilégio de pregar a palavra de Deus, de trabalhar para a obra de Deus ser expandida na terra, trabalhar na sua igreja para fazer os encontros com Deus, para fazer o legendário, subir na montanha, que está transformando milhares de homens. Tudo que você faz para expandir o reino de Deus na terra, você vai ter um galardão ou uma recompensa no céu. Então tudo isso são presentes que Deus dá quando nós adquirimos essa fé salvadora. Vamos ver aqui na Bíblia cada uma desses presentes. Olha só, sobre a salvação no final da sua vida aqui na terra, Jesus fala em Apocalipse 21:7, o vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Herdará o quê? Pelo contexto, você pode ler lá, é toda a terra. Nós herdaremos essa terra, mas uma terra curada, uma terra sem pecado, uma terra sem dificuldades. Veja aqui sobre uma nova natureza em Cristo. Paulo fala em Efésios, capítulo 4, versículo 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, a tirar aquela roupa, né, do velho homem, e que se corrompe por desejos enganosos, ou seja, pecados, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então aqui Paulo está dizendo, quando nós recebemos essa fé verdadeira, a fé que nos converte de verdade, nós despimos, nós tiramos o velho homem, colocamos uma nova túnica, um novo homem nasce. É o que Paulo fala em outra carta sobre nascer de novo. Então nós nascemos de novo, é o que Jesus falou para Nicodemos. É impossível você ver a Deus, Nicodemos. Ou seja, é impossível você ser salvo, Nicodemos, se você não nascer de novo. Né? Os espíritas usam essa passagem para dizer, tá vendo? Há aqui reencarnação, mas não existe reencarnação. O que Jesus está dizendo aqui é quando você nasce de novo, você desce, você tira a roupa do velho homem e coloca um novo homem. Você é uma nova criatura em Deus. Você não quer mais pecar, você não tem mais prazer naquela vida de pecado. É isso que Jesus está dizendo aqui e é o que Paulo repete aqui em Efésios. Veja aqui um outro exemplo de um selo inapagável da salvação. Aonde você viu isso na Bíblia, Afonso? Em João, capítulo 6, versículo 27. Diz assim, trabalhai não pela comida que perece, aqui é Jesus dizendo, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então aqui Jesus está dizendo que Deus selou as pessoas que creem nele, os escolhidos. Deus selou você para crer nele. E você, ao crer, você vai comer, não essa comida que perece, uma comida terrena, passageira, mas nós vamos nos alimentar de Deus, alimentar dessa comida que é Deus, que é uma comida eterna, uma comida que nos levará à vida eterna. E sobre a chance de receber um galardão, diz lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, Jesus diz, eis que venho em breve,
A minha recompensa está comigo, recompensa é galardão. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então aqui não está falando de salvação, porque salvação nós não recebemos por fazer algo. A salvação nós recebemos simplesmente por crer em Jesus e ter a fé verdadeira. Não a fé racional ou a fé na fé. Nós, por termos a fé verdadeira, a fé da salvação, nós já recebemos essa salvação. Então aqui Jesus está dizendo de galardão, de recompensas, que é sim na força do nosso braço, é o que a gente faz aqui na terra. Com a ajuda de Deus, Jesus nos capacitando, a gente trabalha para a obra dele e aí sim receberemos um galardão. Amém? Qual é a sexto tipo de fé? A sexta fé é a fé da perseverança. É a fé da perseverança. Essa é a fé que não salva, tá? Porque a fé que salva é a fé salvadora, é a fé que em Jesus e querer seguir a Jesus e nascer de novo, é essa que é a fé que salva. Mas ao termos a fé verdadeira, essa fé salvadora, nós recebemos também a fé da perseverança. Essa fé, ela não salva, mas ela é uma fé que produz trabalho na obra de Deus para nós recebermos no futuro essa recompensa, esse galardão de Deus. Essa fé da perseverança dos santos, ou fé da perseverança, essa fé nós podemos perder. Nós podemos perder essa fé. Mas se alguém perde a fé da perseverança, ele não perde a salvação, porque a salvação, uma vez dada, Deus não tira. Você não perde a salvação. Existe um estudo sobre isso, você pode ver aqui no canal. Existe um estudo que eu fiz sobre não perder a salvação. Se eu ainda não fiz, não me lembro, se eu ainda não fiz, eu vou fazer em breve, você verá. Mas nós não perdemos a salvação uma vez que nós recebemos ela de Deus. Então essa fé da perseverança a gente pode perder, que é a fé de trabalhar para Deus. Se a pessoa perde essa fé, ela perde não a salvação, ela vai ter a salvação, mas ela perde a recompensa que ela receberia por trabalhar na obra de Deus. Esse é o exemplo que Jesus dá da parábola dos talentos. Então Jesus diz uma parábola onde ele dá um talento, o senhor de uma grande terra vai viajar, dá um talento, uma moeda para um funcionário, dá 2 moedas para o outro e dá 5 moedas para o outro. Quando esse senhor volta dessa viagem, isso aí é simbolizando Jesus. Toda a parábola tem um cunho espiritual. Então Jesus está dizendo, quando ele voltar, que ele está sendo o papel aí desse senhor, dono dessa terra, quando ele voltar, ou quando nós encontrarmos com ele depois da morte, ele vai prestar conta. Então ele chega para o que ele deu 5 moedas, e esse servo, com 5 moedas, ele apresenta 10, ele multiplicou as moedas. Então Deus diz, bom servo, servo bom e fiel, entre para o céu, né? Entre para o gozo do Senhor. E aí o segundo, que ele deu 2 moedas, também multiplicou, entregou 4. Jesus diz a mesma coisa. E para o que entregou, para aquele que tinha 1 moeda, ele não multiplicou, ele tinha enterrado a moeda e entregou para Jesus aquela mesma 1 moeda. Ou seja, ele é um servo infiel, ele é um servo que será salvo, tá? Essa parábola fala de salvos, porque os 3 receberam de Deus um dom. Deus não dá dons espirituais para ímpios, Deus só dá dons espirituais para filhos. Então eles todos estão salvos, mas aquele que recebeu 1 moeda e não multiplicou, ele não vai ter galardão, ele não vai ter recompensa. Então nesse caso ele perdeu a fé dele da perseverança. Muitos na igreja hoje perderam a fé da perseverança, que é o que Paulo diz, que muitos dormem na igreja, muitos estão dormindo, porque eles estão lá salvos, estão indo para a igreja, mas não trabalham na obra de Deus, não estão cumprindo o propósito que Deus tem na vida dele. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, nós temos que descobrir qual é esse propósito. Às vezes o meu propósito é fazer esse canal de YouTube, às vezes o meu propósito é liderar uma célula na videira como eu de fato lidero, às vezes o seu propósito é cantar na igreja, às vezes o seu propósito é ajudar financeiramente apenas as obras missionárias e etc. Cada um tem um propósito. Então nós temos que multiplicar esses talentos, multiplicar essas moedas que Deus nos dá. E aí Paulo diz, eu combati um bom combate e guardei a fé. Que fé que ele fala que ele guardou aí? Não é a fé da salvação, porque é impossível perder a salvação uma vez que você ganha. Ele está se referindo à fé da perseverança. Porque o maior medo de Paulo, você percebe nas cartas, o maior medo dele era
a fé dele se tornar uma fé vã, uma fé morta. É ele perder a fé da perseverança e perder a recompensa de tudo que ele fez. Ele foi chicoteado pelo menos 3 vezes, sofreu 3 naufrágios, ele era perseguido em toda cidade que ele ia pregar o evangelho, então ele sabia que ele tinha uma grande recompensa para receber. Então ali ele mostra a preocupação dele. Ali ele fala, cumpri o que foi me dado, guardei a minha fé. Que fé que é essa? A fé da perseverança. Ele guardou a fé da perseverança para ganhar de Deus um galardão, uma recompensa. Veja aqui em 2 Timóteo 4:7, é justamente esse o versículo que ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que fé que é essa? A fé da salvação? Não. Impossível perder a salvação uma vez que você ganha. Verdadeiramente ganha. É impossível perder ela. Então aqui Paulo está falando da fé, da perseverança dos santos, a fé que vai gerar recompensa. Ah, mas Afonso, você fala que não perde a salvação, então eu vou, já aceitei a Jesus, eu vou viver no pecado do jeito que eu quero. Assista o meu vídeo sobre a banalização da graça. A pessoa que pensa dessa forma, ela não se converteu ainda, ela não nasceu de novo. Porque a pessoa que nasce de novo e se converte, ela ganha um conflito interno. É o espírito lutando contra a carne. Então a pessoa que fala, oba, eu vou então pecar o quanto eu quiser porque eu já estou salvo, essa pessoa, ela não tem esse conflito. Ela ainda está confortável, vamos chamar assim, no pecado. Então ela não se converteu ainda, ela não virou ovelha de Cristo. Ela continua no pecado. Mas assista esse vídeo, eu esqueci o número da aula, mas é uma aula que fala que um dos estudos lá é a banalização da graça. Amém? Então note que se Paulo fala guardei a fé, porque a fé pode ser perdida, mas não é a fé da salvação, é a fé da perseverança dos santos. Amém? Veja aqui em Mateus capítulo 8, versículo 26, diz assim: ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então isso aqui é Jesus perguntando para os discípulos, porque eles estavam num barco, estava tendo uma grande tempestade, e eles estavam com medo, e Jesus disse isso para ele, homens de pequena fé. Que fé que é essa? A fé da salvação? Não, a fé da salvação ela não tem tamanho. Ela simplesmente é uma fé que salva. Aqui Jesus está se referindo à fé da perseverança, que ela vem pequenininha e a gente vai trabalhando essa fé ao longo de nossas vidas. Quanto mais experiências com Deus, mais essa fé vai crescendo. Mais fé nós vamos adquirindo em Deus. E nós temos que guardar essa fé para que nós não percamos ela, porque se nós perdermos essa fé, aí sim nós vamos perder o nosso galardão no céu. Não tem nada a ver com salvação, é uma questão de galardão. Talvez você me pergunte, Afonso, o que temos que perseverar para sermos recompensados por Deus? O que é essa perseverança? O que nós temos que perseverar? E a resposta é perseverar no aumento da sua fé ao trabalhar para a obra de Deus. Todos nós fomos chamados não só para sermos salvos, mas para servirmos a Deus, buscarmos a Deus, estarmos conectados com o corpo de Cristo, que é a igreja, e através da igreja expandir o evangelho e o reino dos céus aqui na terra. Então, perseverar é você trabalhar arduamente para que o evangelho seja proclamado, seja expandido na terra. Um dos exemplos é esse que vocês veem aí ao lado, que é jejum, oração e Bíblia. São os 3 componentes também que fazem a nossa fé da perseverança crescer. Quanto mais jejum, quanto mais Bíblia você lê, quanto mais oração você faz, mais fé você está adquirindo, mais forte a sua fé fica, porque você está alimentando o espírito e conseguindo abaixar o poder da carne sobre a sua vida. Amém? Então, a última fé, o último tipo de fé que vamos falar agora nessa aula é a fé morta ou a fé vã. Na parábola dos talentos, como eu falei aqui, que aquele senhor dá uma moeda para cada, dá uma moeda para um, 2 moedas para outro servo e 5 moedas para o outro. Isso ali mostra que o servo que só tinha uma moeda e não multiplicou aquela moeda, ele tinha a fé salvadora, ele foi salvo, mas ele perdeu a fé dele, ele transformou a fé que ele recebeu, aquela fé da perseverança que ele recebeu, ele transformou ela numa fé morta. Então a fé morta ou a fé vã, ela nada mais é do que a fé da perseverança morta, perdida.
Então, quando nós perdemos a fé da perseverança dos santos, que é trabalhar na obra de Deus e multiplicar o talento que Deus nos deu, nós transformamos essa fé da perseverança em fé morta, ou fé vã. Então é isso que aconteceu nessa parábola. Mas, Afonso, aonde na Bíblia fala que nós receberemos um galardão ou uma recompensa através dessa fé da perseverança dos santos? Se nós cuidarmos dessa fé da perseverança e não transformar essa fé da perseverança numa fé morta, aonde diz que nós receberemos esse galardão? Vamos ver aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 até o versículo 15. Paulo explica sobre essa fé da perseverança que gera essa recompensa. Diz assim: se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata ou pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada porque o dia o atrará à luz. Então, aqui Paulo está dizendo que alguns constroem com pedras preciosas, com ouro, com prata, e outros constroem com feno, madeira e palha. Então nós vamos ver o que significa cada um desses. Porque o dia, note que o dia está com D maiúsculo, o dia atrará a luz, ou seja, que dia que é esse? O dia do juízo final, o dia que prestaremos contas com Deus. Aí Paulo continua: pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa, ou seja, galardão. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízos. Aqui não está falando que vai perder a salvação, ele sofrerá prejuízos. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Ou seja, essa pessoa não perde a salvação, mas ela vai perder todo o trabalho que ela fez, porque o trabalho que ela fez não foi um trabalho voltado para o reino de Deus, mas foi um trabalho muitas vezes voltado para ela mesma. Então eu vou explicar o que essa passagem quer dizer, o que Paulo está querendo dizer aqui. O alicerce é Cristo. Então, sobre esse alicerce que é Cristo, eu posso construir coisas que são consideradas ouro, prata ou pedras preciosas. O que são ouro, prata ou pedras preciosas nesse caso? É quando eu faço a obra que Deus tem para mim. Ele me deu um talento, ele me deu aquela função e eu exerço aquela função para o reino de Deus. E eu trabalho exatamente no propósito que Deus me escolheu para trabalhar. Eu não nego trabalhar para Deus, não nego trabalhar no propósito que Ele me deu, eu não enterro o meu talento, mas eu quero multiplicar esse talento. Então, eu estou construindo sobre Cristo, que é o alicerce, um trabalho que significa ouro, prata e pedras preciosas. Quando esse ouro, prata e pedras preciosas passam pelo fogo, o que quer dizer fogo? Quer dizer um julgamento. Deus vai ver um por um das nossas obras e vai avaliar se aquilo lá realmente vale alguma coisa ou não. Quando o ouro, a prata ou a pedra preciosa passa pelo fogo, eles não deixam de ser ouro, nem prata e nem pedra preciosa. O ouro e a prata derretem, continuam sendo ouro e prata, e as pedras preciosas muitas vezes nem derretem porque são bem fortes, como o diamante e tal, mas mesmo se derreter, continuam sendo preciosas. Diferentemente da pessoa, ao contrário disso, que ela constrói com feno, palha e madeira. Quando passa pelo fogo, o que acontece? O que o fogo faz no feno, na palha e na madeira? Ele consome tudo, não sobra mais nada. Vira tudo pó, cinzas, né? Não pó, mas cinzas. Então, aqui Paulo está dizendo, se você constrói, se você faz coisas fora do seu propósito, como hoje a gente vê muitos falsos profetas estão na igreja simplesmente para alavancar dinheiro, para ganhar um status, para enganar as pessoas, querem vender pano dizendo que o pano é santo, ore com esse paninho aqui, custa apenas R$100. Esses tipos de pessoas que pregam o evangelho da prosperidade, não pregam Cristo, não pregam arrependimento, mas pregam prosperidade só, dizendo quanto mais você der dízimo e oferta, mais Deus vai te fazer prosperar, que é uma verdade, mas não devemos focar nisso, não é isso que Deus nos chamou para pregar. Então essas pessoas muitas vezes vão ser salvas porque elas creem em Deus e elas seguem Jesus, porém elas não ouvem o Espírito Santo dizendo que não é aquilo que Deus quer que elas façam, mas eles fazem porque é dinheiro, é poder, é status. Então esse trabalho deles é considerado como feno, palha e madeira, vai ser queimado. Eles vão ser salvos, aqui Paulo diz, se alguém
Se o que alguém construir queimar, que é o caso desses falsos profetas aí na igreja, esse sofrerá prejuízo. Ele não será lançado no inferno, mas ele vai perder todo o trabalho que ele achou que ele estava fazendo para Deus. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Então, imagine essa imagem, ele vem cheio de feno, palha e madeira, o fogo está aqui, ele passa pelo fogo, ele mesmo é salvo, ele se mantém, mas tudo que ele tinha queimou e virou pó, virou cinzas, porque o fogo queimou a madeira, o feno e a palha. Então aqui Paulo está nada mais do que narrando as pessoas que irão receber galardão e as pessoas que não irão receber galardão. Às vezes você vê um pregador famoso, um pregador que é muito próspero, e às vezes ele vai receber menos ou não vai receber nada, ou vai receber bem menos do que um pastorzinho humilde lá no fundo do bairro, onde tem uma igrejinha, mas ele está ali no propósito com Deus, pregando a verdade, não está preocupado em ganhar dinheiro, em explorar os fiéis, e aí muitas vezes esse aí vai ter uma posição muito mais alta no reino dos céus, porque haverá uma hierarquia no reino dos céus, Jesus disse isso, do que esse outro pastor, mega pastor, que na verdade não está trazendo nenhum fruto para o reino de Deus. Veja aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Aqui o apóstolo Tiago, que por acaso é irmão de Jesus aqui, mostra o que acontece com a fé da perseverança quando não é acompanhada de obras. Então quando a gente tem a fé verdadeira, a gente é salvo, mas quando tem a fé da perseverança, mas não produz obras, essas obras são obras de Deus, é uma fé morta, é uma fé que está morta. É aí que vem o sétimo tipo de fé, que é a fé morta ou a fé vã. Então, para finalizarmos, vamos continuar a leitura, Mateus 8:11. Diz assim, Jesus continua, eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aí você me pergunta, como assim, Afonso, virão do Oriente e do Ocidente e assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó? Essa é uma forma de falar bem judaica da época de Jesus. Se sentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó significa ser salvos, ter acesso ao reino, porque Abraão é o nosso pai da fé. Isaque era o filho de Abraão e Jacó é o pai de todas as tribos de Israel. Então, eles são os patriarcas da fé. Então, sentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó significa ser salvos, ter acesso ao reino dos céus. E aqui Jesus está dizendo, muitos virão do Oriente e do Ocidente. Jesus estava em Israel, ele veio para o povo dele, que é o judeu, mas o povo dele o rejeitou, não creu nele. Então Jesus está dizendo, muitos de vocês que são súditos do reino, que são pessoas para quem o reino foi criado, vocês mesmos não entrarão, porque vocês não creem em mim. Mas virão gentios que nunca ouviram falar de Abraão, Isaque e Jacó, do Ocidente e do Oriente, que serão salvos porque creem nas minhas palavras e seguem as minhas palavras e querem intimidade comigo. Então veja aqui, nessa imagem ao lado, Jesus rodeado de pessoas de todos os tipos de raça e todos os tipos de culturas diferentes. E é isso que Jesus quer dizer. Não só mais os judeus, somente os judeus são salvos, como era no Velho Testamento. No Velho Testamento você tinha que se converter ao judaísmo para ser salvo. Você tinha que crer no Deus de Israel para ser salvo. Hoje não, hoje qualquer pessoa desde do Oriente Médio até a Antártica, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, se tiver a fé verdadeira, quiser seguir a Jesus, crer na palavra de Jesus e praticar a palavra de Jesus, ele é salvo. Não precisa mais ser judeu. Amém? Então finalizo com essa imagem de João capítulo 10, versículo 16, que diz, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Jesus dizendo, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então haverá somente um rebanho de várias nações diferentes, de várias culturas e povos diferentes, e um só pastor que é Jesus. Então, pela misericórdia de Deus, hoje nós, gentios não judeus,
podemos ser salvos, não precisamos nos converter ao judaísmo, não precisamos ser circuncidados, não precisamos guardar o sábado, não precisamos deixar de comer porco, que era tudo parte da lei de Moisés. Nós simplesmente precisamos crer em Jesus para ser salvo. Mas é só crer, Afonso, depende da fé que você tem. Nós vimos hoje os 7 tipos de fé. Você tem que ter a fé salvadora, a fé que diz, eu creio que Deus existe, eu creio que esse Deus é Jesus e eu quero seguir esse Deus, eu quero buscar ele, eu quero botar em prática as palavras que ele deixou para nós na Bíblia. Amém? Então, finalizamos aqui mais uma aula, finalizamos a aula número 14. Mais uma vez, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, acione o sininho, se inscreva porque isso me ajuda perante o YouTube a atingir mais pessoas. Se você gostou do que você assistiu hoje, se você tem algum comentário, mande aqui um WhatsApp para mim e eu responderei assim que puder. Se você quiser participar dessas aulas presencialmente, me avise também. E se você gostou, compartilhe com o máximo de pessoas que você conheça. Fale do nosso canal, divulgue o nosso canal, porque toda essa mensagem é para o engrandecimento e para a honra e glória de Deus, para que a palavra dele atinja o maior número de pessoas possível nessa era de tecnologia. Amém? Te vejo na próxima aula.